E enquanto o Dr. Bill descansa um pouco da sua palestra, as perguntas todas que vocês fizerem hoje são referentes a todas as palestras que foram feitas durante o dia de hoje. Começando com Franklin, a pergunta é a seguinte: Franklin, você citou Calbart várias vezes e não fez nenhuma ressalva quanto à sua teologia. Como o irmão vê ele dentro da questão da ortodoxia? Vou começar com um momento plim-plim, então. Eu queria recomendar esse livro, 3 Perguntas Cruciais sobre a Bíblia, do Grant Osborne. É um lançamento de Edições Vida Nova. Há um bate-pronto aqui, deixa eu ver, aqui na página 22 a página 24, de forma bem compacta e judiciosa, o Grant Osborne trata de algumas fraquezas e forças da teologia de Calbart. Sobre Barth, eu poderia recomendar aqueles interessados em ler um texto da minha autoria, que foi publicado na Fides Reformata, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Tiro Jumper, alguns anos atrás. O texto está disponível na internet para download, para leitura. Eu diria que há 3 fraquezas principais em Barth. Doutrina da criação, que ele entendia como o relato bíblico como a saga. A doutrina da escritura, ele não tratava a escritura como um livro inspirado, apesar de, paradoxalmente, usar o texto como inspirado fosse. Ao mesmo tempo, ele aceitou, por outras razões, os dados da alta crítica europeia quanto à composição do texto bíblico, mas em nenhum momento da obra dele ele aponta erros na Sagrada Escritura. Ele trata a Escritura como inerrante. Mas essa é uma tensão não resolvida dentro da teologia dele. E o terceiro ponto, talvez mais problemático, é a visão dele de eleição. Ele tinha uma visão fortemente monergística quanto à eleição, muito parecido com a tradição reformada, só que o tipo de doutrina de eleição dele conduzia ao universalismo sem conduzir ao universalismo. Se isso soa muito paradoxal, esse era o alvo da teologia de Barth. Então eu recomendaria que você pudesse depois dar uma olhada no texto publicado na Fides Reformata alguns anos atrás. Eu diria, meu interesse por ele atualmente é outro. Eu tenho como daqueles teólogos que a gente fica brigando com ele, ao mesmo tempo que a gente fica chateado com algumas coisas, a gente acaba aprendendo um pouco com ele, parte de um grande diálogo que eu tento travar com ele, uma relação de amor não resolvida, mas um ponto que eu tenho pesquisado nos últimos 3, 4 anos é como a igreja se porta diante do Estado totalitário. Curiosamente, os nossos modelos, a gente tem que se voltar para a Alemanha, décadas de 30 e 40, para responder essa questão, e se voltar para a Polônia, na época do comunismo, como é que a Igreja Católica lidou com o comunismo ali, como é que os reformados húngaros lidaram com o comunismo na Romênia, como os luteranos lidaram com o comunismo na Alemanha Oriental, décadas de 60, 70 e 80. Mas eu estou chegando lá. No livro de história que a Edições Vida Nova lançou recentemente, tem alguns detalhes bem legais sobre isso, nessa visão mais recente. Por exemplo, isso não chega muito a nós aqui no Ocidente, por barreira de idioma, etc., mas é muito curioso que entre 1980 e 1989, uma reunião de oração na igreja de São Nicolau, em Leipzig, uma igreja luterana, uma reunião de oração começou com 6 pessoas, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo na Alemanha Oriental, debaixo do comunismo. Termina essa reunião de oração com 40 mil pessoas em 1988 e 89. Você imagina isso, 40 mil pessoas se reunindo ao redor da igreja, segurando velas, ouvindo a pregação das bem-aventuranças, gritando: chega de violência, baixa a corrupção. 2 semanas depois, 3 semanas depois, por um erro de um ministro do interior alemão, o muro cai. A única revolução não violenta em toda a história, conectada, e a gente tem que conectar ela com as orações que aqueles homens e mulheres fizeram durante quase 10 anos em Leipzig, muitas vezes desanimados, sem muita perspectiva, mas eles permaneceram orando. Ok, ainda vou chegar lá, mas a minha pesquisa hoje concentra-se mais em como teólogos luteranos reformados, pastores luteranos e reformados resistiram ao nazismo. Então, isso gerou um outro ensaio, também publicado na Fides Reformata, mais recentemente, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, em que eu tento examinar como a igreja alemã
partiu para aquilo que a gente chama de conflito da igreja, lutando para que o partido nazista não tomasse o poder, não conduzisse os rumos da igreja na Alemanha. Então, meu interesse em Barth, Bonhoeffer, Niemöller também tem a ver com isso. Atualmente eu estou lendo alguns desses sermões, meu interesse agora não é tanto os tratados teológicos que surgiram do conflito da igreja com o partido, com o governo alemão na década de 30 e 40 na Alemanha, mas eu quero entender agora como é que se prega num ambiente totalitário. Antes de vir para cá, algumas semanas antes de vir para cá, eu recebi um livro novo, que saiu em inglês, pregando sobre as sombras de Hitler, uma coletânea de sermões daquela época. E há 2 sermões de um teólogo e pregador em Berlim chamado Helmut Gollwitzer. Muito interessante, um dos sermões proferidos na sua igreja em Berlim, em 1º de setembro de 1939, o dia que começa a guerra na Europa, e a conclusão do sermão é mais ou menos o seguinte: é possível adorar a Deus e servir um Estado iníquo? E a conclusão é: um crente não pode claudicar entre 2 senhores. Ou ele adora somente a Deus e confia somente em Cristo, ou ele acaba caindo em idolatria. É mais ou menos essa a conclusão dele. Bem interessante isso. Esse é um drama que nós estamos vivendo no Ocidente, na medida que democracias liberais representativas começam a entrar em declínio, entrar em crise, parece dar um curto-circuito no sistema, e o que a gente vê um novo totalitarismo surgindo hoje no nosso meio, não só na América Latina, mas na Ásia, na África também. Como o cristão se porta diante disso? Então, muito do meu foco, eu estou lendo esses homens bastante nesses últimos anos, tem a ver com essa resposta. E, curiosamente, se você começar a ler, por exemplo, Gospel Coalition, no blog do Gospel Coalition, como é que a gente pode ter um seminário independente quando o governo quer controlá-lo, inclusive guiar o tipo de ensino, o tipo de foco do ensino no seminário. Então, Justin Taylor, que é um dos editores do Gospel Coalition, ele publicou um texto muito legal sobre o que a gente pode aprender com os seminários da Igreja Confessante na Alemanha. Mais recentemente, John Piper, no blog dele, no Desiring God, ele publicou um texto bem legal sobre Bonhoeffer e aborto, e Wolfhard Pannenberg, o casamento homossexual. Bem interessante, pegando insights e percepções que podem nos guiar na medida que a gente vai enfrentando um Estado que ele tenta se imiscuir em todas as esferas da existência, não só na questão no âmbito político, mas no âmbito da família, no âmbito da educação, a arte subvencionada pelo Estado e até mesmo na esfera do culto e da ética cristã. Então, é interessante que eu não estou sozinho nesse movimento de tentar entender o que a gente pode aprender desses homens. Por exemplo, Eric Metaxas, um biógrafo bem famoso nos Estados Unidos, ele publicou uma biografia bem interessante, bem provocadora de Bonhoeffer. E eu vou terminar meu ponto com isso, mas essa biografia é prefaciada por ninguém mais, ninguém menos do que Tim Keller, pastor de uma das principais igrejas reformadas dos Estados Unidos. Ele faz o endosso desse livro, que inclusive Barack Obama ganhou de presente num café com o presidente nos Estados Unidos. Um ponto que é bem legal e tem a ver com essa pergunta, eu digo o seguinte: liberais, teólogos liberais, e teólogos marxistas, e marxistas, né? Os teólogos liberais marxistas acabam concorrendo, trabalhando junto muitas vezes. Eu costumo brincar que eles aparelham até festa de playground. É curioso, por exemplo, notar essa turma se apropriando de Karl Barth. Então, vou usar um exemplo de Barth, Bonhoeffer, eu encerro meu ponto aqui. Eles veem Barth, ele era membro do Partido Socialista Suíço, ele sempre foi, durante muito tempo, ligado a essa questão, mas o Partido Socialista Suíço nada mais é do que o Partido Social Democrata Suíço, conectado com a terceira via europeia, Norberto Bobbio, quem lê entenda. O pessoal do direito aí vai entender esse ponto aí. Então, é uma outra via que não é esquerda, não está diretamente conectada com a esquerda. Mas é muito engraçado, o pessoal mais liberal, mais ligado à teologia da libertação, se apropria de Barth e diz: Barth é um precursor da teologia da libertação. Ok. Eu li uma carta dele, recentemente, um volume de cartas. Ele está no hospital, bem idoso. Jürgen Moltmann manda para ele a Teologia da Esperança. E Jürgen Moltmann, o que tentou fazer foi batizar o Princípio e Esperança de Ernest Bloch, um teórico marxista alemão ocidental. E lá pelas tantas, o Barth elogia ter recebido aquele volume, mas lá pelas tantas ele diz o seguinte: olha, eu preciso dizer que seu volume é bem impressionante, você domina seu material, mas eu preciso dizer que eu não vejo nenhuma diferença
entre o que você está escrevendo aqui e a posição ideológica de Ernest Bloch. É bem interessante isso. Dietrich Bonhoeffer é quem mais sofre na mão do pessoal liberal e de esquerda. Então, a ideia básica é: Bonhoeffer resistiu ao nazismo, ele esteve implicado no movimento para derrubar Adolf Hitler, logo, nazismo é extrema-direita, uma caricatura popular, mas imprecisa, então Bonhoeffer é de esquerda. Puxa, ok, vamos lá. Em 1927, Bonhoeffer publicou a sua tese de doutorado chamada Communio Sanctorum, um tratado muito perceptivo, uma análise sociológica da igreja na Alemanha. Ele tem um apêndice chamado Igreja e Proletariado, brilhante, apêndice 4 páginas. Em síntese, ele diz: a igreja do povo, a igreja da Alemanha é uma igreja focada na burguesia. A burguesia tem estabilidade, a burguesia tem segurança, etc. Se a igreja do povo, a igreja luterana, não pregar ao proletariado, o proletariado será seduzido pelos socialistas. Lá pela Santos ele vai dizer, um pouquinho mais adiante, alguns pontos de contato entre o evangelho e o socialismo, mas o evangelho não pode ser confundido com o socialismo. O socialismo não tem o poder de trazer o reino dos céus para a terra. Só o evangelho, que é Deus visitando em juízo e graça, pode trazer o evangelho para a terra. À luz disso, além desse ponto, quem eram os principais amigos de Bonhoeffer? Militares, todos nacionalistas, todos desprezavam profundamente o comunismo da União Soviética, e o alvo desses militares, Hans Oster, Karl Donitz, entre outros, não era derrubar Hitler e instaurar um governo democrático na Alemanha. O que eles queriam, intencionalmente, era derrubar Adolf Hitler, fazer uma paz com americanos e com ingleses, e junto com americanos e ingleses partir para a briga com os soviéticos. Então, como um homem desse pode ser considerado um precursor da teologia de libertação, um ícone marxista, sendo celebrado junto com Che Guevara e coisas desse tipo, como eu vejo algumas vezes em alguns fóruns aí na internet? Não dá. É simplesmente uma apropriação indébita. Então, nesse sentido, os melhores desses teólogos europeus, como a gente vê o uso que Piper faz deles, por exemplo, eles têm muito mais conexões conosco. E eles têm alguns insights pela luta que eles travaram com o Estado totalitário que podem ser muito úteis para nós aqui no Brasil. Obviamente, pede-se uma leitura crítica. No meu ensaio sobre Barth, eu confronto com os credos e confissões da Reforma. Então, eu tento mostrar que, em alguns momentos capitais, Barth rompe com a tradição da Reforma, ainda que ele se visse como reformado. Então, a gente pode ter uma leitura crítica deles, mas a gente pode aprender deles alguns insights bem interessantes, principalmente nessa temática da relação igreja-estado. Desculpa, mas isso é quase outra palestra. Foi mal. Obrigado, Franklin. Queria agradecer também ao Dr. Bill pela instigante palestra de hoje e fazer uma pergunta que tem um tom bem de esclarecimento. Na verdade, a gente queria saber qual a avaliação que o senhor faz da abordagem do sensus plenior em relação a essa questão do uso do antigo no novo. E em que sentido, em que medida, quais seriam as diferenças entre a abordagem do sensus plenior com relação à abordagem tipológica que o senhor propõe? Well, hello. Hello. Yes. Beauty is in the eye of the beholder, so it depends. A beleza está nos olhos do que observa. Depends on how you define sensus plenior. Depende de como definimos o senso pleno. If you define it as an idea that Se o definimos como uma ideia that a New Testament author has of an Old Testament passage que o autor do Novo Testamento tem de uma passagem do Antigo, that could not be related to the Old Testament author's intention, que não pudesse estar relacionado à intenção do autor do Antigo Testamento, I would not hold that form of sensus plenior. eu não defenderia essa forma de sensus plenior. Or let us say, some might contend that God has a fuller meaning than the Old Testament author. Ou alguns defendem, por exemplo, se alguém defender que Deus tem um significado maior, mais amplo no Antigo Testamento, and it contradicts the Old Testament author's intention, e contradiz a intenção lá do autor do Antigo Testamento, and then God reveals his view of that passage to a New Testament writer. E então Deus revela a sua visão daquela passagem ao autor do Novo Testamento.
I would not hold to that form of sensus Eu plenior. também não defenderia essa forma de sensus plenior. But if we speak of a full sense, Mas then se estamos falando de um senso pleno, I think that it is highly probable that Old Testament writers, eu acho que é muito provável que autores do Antigo Testamento, looking at it from the historical grammatical perspective, olhando da perspectiva histórico-gramatical, were likely aware most of the time that they were under divine inspiration. eles possivelmente tinham essa percepção constante de que estavam sob inspiração divina. Not mechanically like puppets, Não mecanicamente como bonecos controlados, but that they were prophets of God, mas que eram profetas de Deus, writing under His authority. escrevendo debaixo da autoridade dele. There's no doubt that they would have acknowledged Não há dúvida de que eles teriam reconhecido that God had more understanding of what they were prophesying than they had. de que Deus tinha mais compreensão do que eles estavam profetizando do que eles tinham, But they had sufficient understanding for their time and period. mas tinham a compreensão suficiente para a sua época, o seu tempo. Now, a New Testament writer later, Mas o autor do Novo Testamento, mais tarde, God may reveal the fuller meaning of a passage that Old Testament author was not fully aware of. então Deus pode estar revelando a esse autor um significado, um sentido mais amplo do qual o autor do Antigo Testamento não estava tão consciente. But it has to be organically related. Mas precisa estar organicamente relacionado. It's like the seed and the apple illustration I gave this morning. Como a ilustração da semente de maçã e a macieira que eu dei hoje de manhã. An Old Testament writer might be surprised at the apple tree a New Testament writer makes out of his seed. Um autor do Antigo Testamento poderia se surpreender com a macieira que o autor do Novo Testamento faz da sementinha dele lá. But I think that Old Testament author had some sense Mas eu creio que aquele autor do Antigo Testamento tinha alguma percepção that the seed he was talking about de que a semente de que ele estava falando was going to grow. iria crescer. So New Testament writers, I think, clarify Eu creio que os autores do Novo Testamento esclarecem and unpack, e desenrolam, layer by layer, camada por camada, the thick intentions of Old Testament writers. as intenções densas e amplas dos autores do Antigo Testamento. Now, my talk tomorrow A minha palestra de amanhã will be an attempt to explain this very point. será uma tentativa de explicar exatamente esse ponto. What do we do with New Testament writers when it seems that they're getting things out of the Old Testament O que nós fazemos com autores do Novo Testamento quando parece que eles tiram coisas do Antigo Testamento that the Old Testament writer did not have in mind? que o autor do Antigo Testamento não tinha em mente? So that's tomorrow. Mas isso é amanhã. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta, ainda para o Dr. Bill, nesse assunto, é dizer assim, se Jesus e os apóstolos, eles usaram tipologias e alegorias do Antigo Testamento, no Novo Testamento, podemos hoje fazer o mesmo, usando o Antigo Testamento, com o mesmo cuidado teológico com que eles tiveram? Okay, first let me clarify. Deixa eu me esclarecer primeiro. You asked about typology earlier also. Você antes já perguntou sobre tipologia. I see typology as an exegetical method. Eu vejo que a tipologia é um método exegético. Many traditionally in the past Muitos, tradicionalmente, aí no passado, have seen typology as something only a New Testament writer understood of an Old Testament event. viram que tipologia era algo que só um autor do Novo Testamento entendia em relação a algo do Antigo Testamento. And that the Old Testament author did not understand it. E que o autor do Antigo Testamento não entendia. I'm beginning to think, Eu increasingly, Eu estou começando a pensar, isso está crescendo, that to one degree or another, que em certa medida, Old Testament writers often que os autores do Antigo Testamento, com muita frequência, had perhaps a very small degree of understanding talvez eles tinham uma medida pequena de compreensão that the events they were narrating pointed forward. de que os eventos que eles estavam narrando estavam apontando para diante. My example of Hosea is a good example of that tonight. O meu exemplo de hoje à noite de Oséias é um bom exemplo disso. I think Hosea understood
that the first Exodus pointed forward. Eu creio que To the last Oséias Exodus. entendia que o primeiro êxodo apontava para o último êxodo. Indeed, the first Exodus he was talking about. De fato, sobre o primeiro êxodo que ele estava falando. And we can see again and again, I can deduce a number of examples Eu poderia empregar aqui uma série de exemplos where in the Old Testament itself, em que no próprio Antigo Testamento, the Old Testament writer is giving hints that he sees his narrative is pointing forward. em que o autor do Antigo Testamento está dando pistas de que a sua narrativa está apontando lá para o futuro. And that can be discerned exegetically, E isso pode ser discernido exegeticamente, by grammatical historical exegesis. por meio da exegese histórico-gramatical. It's not a brand new revelation by Não the é New uma Testament writer. revelação radicalmente nova feita pelo autor do Novo Testamento. Now, because there's progressive revelation, Mas porque há a revelação progressiva, there is a much clearer understanding há agora uma compreensão muito mais clara by the New Testament writer than the Old Testament writer had. na altura do Novo Testamento do que o autor do Antigo Testamento tinha. Now, with regard to allegory, I see allegory, when we're speaking of Old and the New, as reading in an idea that was contemporary with a New Testament writer, Então eu vejo a alegoria como impondo uma ideia que era típica ou característica do período no Novo Testamento, reading a foreign idea into an Old Testament passage that the Old Testament author could never have had. impondo, então atribuindo uma ideia que o autor do Antigo Testamento nunca poderia ter tido. So, for example, Philo, the great first century allegorist, Por exemplo, Filo, grande, que empregava o método aí da alegoria. he was a Hellenistic Jewish interpreter. Então, judeu, intérprete judaico, judeu helenista. He might say something like this, Ele poderia dizer algo assim: that the covering, the giving of the second set of clothes to Adam and Eve by God então, quando Deus deu o segundo conjunto de roupas, de vestes a Adão e Eva, had the idea of the enlightenment of Platonic e philosophy. tinha a ideia da iluminação da filosofia platônica. I think that's a good idea of reading in Neoplatonism from the first century Então, into Genesis. então é um exemplo, né, de impor o neoplatonismo do primeiro século a Gênesis. I don't see the New Testament writers using allegory like that. Eu não vejo os autores do Novo Testamento empregando a alegoria dessa maneira. Now, typology, yes, I see them using typology. A tipologia, sim, eu as vejo como tipologia. So the question, can we Então a pergunta, take passages in the Old Testament nós podemos então tomar textos do Antigo Testamento that are not seen as typological by New Testament que writers? não são considerados como tipológicos por autores do Novo Testamento? Can we use their typological method Nós podemos usar o método tipológico deles on these other narratives in the Old Testament they don't talk about? sobre as outras narrativas do Antigo Testamento de que eles não falam? Yes. Sim. You say, oh my gosh, that's wild. Ai, ai, ai. E agora? Isso é estranho. Well, interpretation's a difficult task. And every proposal of a typology A interpretação é uma tarefa difícil. Toda a proposta de tipologia is a matter of degrees of possibility and probability. é uma questão de graus diferentes de possibilidade e probabilidades. So some typological proposals, Então, algumas propostas tipológicas, like some interpretations, como algumas interpretações, may not be as persuasive as others. talvez não sejam tão convincentes quanto outras. So I think that typology, I think we should use the method that Jesus and the apostles used. Eu creio que podemos e deveríamos usar o método, a tipologia, método que Jesus e os apóstolos usaram. But there are some controls that I talk about in my handbook. I have about 5 different controls so you don't get too wild with typology. So go buy the book. Então há alguns limites, alguns controles que você emprega para não ser uma tipologia estranha e maluca. E siga as regras, siga o manual. Just because the New Testament writers were inspired and we're not, doesn't mean we shouldn't use their method. Só porque os autores do Novo Testamento eram inspirados e nós não, isso não significa que nós não deveríamos usar os seus métodos. The difference is they had great certainty of their A interpretations. diferença é que eles tinham grande segurança e certeza das suas interpretações. Since we're not inspired, we don't have as much E certainty, como nós não somos inspirados, não temos tamanha certeza. especially about some of our typological interpretations. Especialmente quando se trata de algumas interpretações tipológicas nossas.
Pentecostes. Some would say don't use typology, it's too scary and wild. Alguns dizem não use a tipologia, né? É muito amedrontadora e estranha. There have been too many wrong uses of it throughout the church. Realmente tem havido empregos equivocados e errados ao longo da história da igreja. Well, I would respond and say don't interpret the book of Revelation then, Então eu diria, nem interprete o livro de Apocalipse, because there's been misuse of interpretation of that book throughout church history. porque em toda a história da igreja houve muita interpretação equivocada do livro de Apocalipse. For the rest, I'll let you read my sections on typology in the handbook. Mas o resto sobre isso eu vou deixar vocês lerem a seção sobre a tipologia no manual aí do meu livro. Franklin, ontem você comentou, hoje de manhã, perdão, você comentou sobre o Espírito Santo, não é? A doutrina do Espírito Santo dentro do contexto da soteriologia. A pergunta aqui é a seguinte: qual a relação que você vê da doutrina do Espírito Santo com a interpretação pentecostal, da glossolalia, da interpretação de línguas e etc.? Alguém também me abordou e me perguntou sobre como tratar apropriadamente João 20, Atos 2 e Atos 4. Eu acho que todas essas questões estão juntas aí. No site da Revista Teologia Brasileira, a revista de edições da Nova, há um vídeo de um sermão meu proferido na Igreja Batista da Capunga, em Recife. O tema geral do sermão é sobre avivamento, na perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. E se você quiser ver como eu tento trabalhar esses textos, eu recomendaria que você visse aquele sermão, assistisse aquele sermão. Você pode escrever pelo site para conversar comigo e tirar dúvidas. Mas a minha grande questão é o seguinte: nós pegamos alguns livros de teologia sistemática, por exemplo, Alistair McGrath, na introdução à teologia cristã dele, ele vai dizer em algum ponto que, jocosamente, que a doutrina do Espírito Santo é a Cinderela esquecida da igreja, alguma coisa assim. A noção é que durante 18, 19 séculos a igreja ignorou o Espírito Santo e só agora, por causa da questão pentecostal, o Espírito Santo voltou à baila e está sendo trabalhado. E esse tipo de abordagem não ajuda, ele acaba engessando toda a nossa aproximação do texto bíblico, na medida que nós supomos que há apenas dois modelos para interpretar o texto bíblico. Ou seja, o modelo conservador, isto é, nós recebemos o Espírito Santo durante a nossa conversão, durante o processo de conversão, durante o momento que a gente é levado a ter fé e se arrepender dos nossos pecados. Ou, do outro lado, o Espírito Santo vem como uma segunda bênção, como um evento posterior à conversão. E aí a gente acaba entrando num debate de surdos, as posições muito sedimentadas, e infelizmente acontecem algumas coisas muito chatas. Geralmente a primeira posição não sabe lidar com as experiências da segunda posição. Então, a segunda posição tem as suas experiências espirituais, e quando ela comunica a primeira posição, a conservadora, as suas experiências espirituais, a tendência do conservador, e eu fui nascido e criado e produto desse meio, essa tendência, a nossa tendência é simplesmente rotular a experiência como alguma coisa demoníaca ou alguma coisa psicológica, e a gente simplesmente rejeita aquela experiência espiritual, colocando-a de lado, escanteando aquela experiência espiritual. Toda abordagem me parece extremamente equivocada. A minha questão hoje é: será que, olhando para a história da igreja, não há outras formas de interpretar a ação presente do Espírito Santo no nosso meio? Então, lembra que de manhã eu sugeri que você veja a história da igreja como a história da interpretação do texto bíblico. Então você tem um tratado do século IV, escrito por Basílio de Cesareia, chamado Tratado do Espírito Santo. Ele foi publicado em português pela editora Paulus, na coleção patrística deles. Simplesmente brilhante. Um texto brilhante. Especialmente quando você o coloca em contexto, que ele está escrevendo esse texto contra a controvérsia dos chamados pneumatoquianos. Era um grupo herético que cria na divindade do Pai e do Filho, mas entendia que o Espírito não poderia ser adorado, o Espírito Santo não podia ser invocado, porque o Espírito Santo é uma energia, é uma presença divina na nossa comunidade, não um ser pessoal, junto com o Pai e o Filho, como Nicéia e
Constantinopla afirmaram. Muito do debate de Basílio tem a ver com o nosso tempo, porque me parece que a pessoa do Espírito Santo muitas vezes é reduzida a mera energia impessoal. A gente salta um pouquinho, você chega na Reforma, você tem Calvino, o livro 3 das Institutas é todo um tratado elaborado a respeito da obra do Espírito Santo na vida do cristão. É o maior livro das Institutas, e alguns eruditos têm sugerido, surpreendentemente, para alguns pelo menos, que o tema central de Calvino, o motivo central da teologia de Calvino não é predestinação, e de fato não é, mas é a união mística do crente com Cristo. Haja um tema completamente esquecido no nosso meio. A gente trava. O que é união mística? A gente não sabe nem elaborar isso aí. Então, outro ponto. Terceiro ponto, Edwards. Jonathan Edwards, o grande teólogo da Nova Inglaterra do século XVIII, ele vivenciou avivamentos em primeira mão, ele provou perseguição porque ele estava no meio do avivamento, então as chamadas velhas luzes, alguns teólogos presbiterianos e congregacionais atacaram muito mordazmente o avivamento, mas alguns elementos surpreendentes aconteceram naquele avivamento. Edwards era um gênio, ainda publicado pela Universidade de Yale, a obra completa dele hoje tem 25 ou 26 volumes, mas ele vivenciou algumas questões muito estranhas. Uma delas, ele não orava no quarto de oração na casa dele, ele orava andando a cavalo. E ele chegava em casa e ia para o seu escritório para trabalhar, que era o quarto de oração. A mulher dele, Sara, que usava o quarto de oração. E um dia, ele entra no quarto de oração e ele encontra a mulher dele levitando. Ok. Se você começa a ler as obras dele, algumas coisas surpreendentes aconteceram ali, que não dá para classificar racionalmente. Quando nós vamos então para aqueles 3 textos que eu alenquei de manhã, o que me parece que eles apontam para a gente é que, de um lado, toda a vida cristã é vida no Espírito. Todas as graças que nós temos, chamado, arrependimento e fé, justificação, adoção, a certeza de estarmos aceitos pelo amado, santificação, tudo isso é obra do Espírito. O Espírito vem a nós, vem a todos nós juntos por meio da pregação da palavra. Quando nós cantamos hinos, salmos, cânticos espirituais, o Espírito Santo opera em nós, enchendo-nos também. Então esse é um dado que o Novo Testamento, de forma muito forte, acentua para a gente. Do outro lado, aquelas 3 passagens lidas de manhã destacam que é muito mais para nós recebermos o Espírito Santo. Você lê sobre Edwards, um gigante reformado, o homem que, foi mal, mas eu tenho que dizer isso, o homem que esmagou o arminianismo na Nova Inglaterra, ele impediu o arminianismo de se estabelecer na Nova Inglaterra por mais de 100 anos, dada a potência dos escritos dele, Tratado do Livre-Arbítrio. Esse homem provou ciclos periódicos de avivamento na comunidade dele. Como encaixar isso dentro da visão tradicional, conservadora ou pentecostal de avivamento? Agora, a pergunta para mim será que a teologia do Espírito Santo desse homem não ajudaria a gente a superar as nossas tensões e esse diálogo de surdos que nós temos? Pensa, por exemplo, nas orações da Sagrada Escritura. A oração de Isaías, por exemplo. Ele consegue descrever Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele usa categorias que a gente pode entender logicamente. Mas pensa em Ezequiel vendo o Senhor. A percepção que ele tem de Deus é tão majestosa, tão grandiosa, que lhe falta categorias formais para falar de Deus. Ele tem que usar a imaginação para falar de Deus. Isso não ajuda a gente um pouquinho? Me parece que o dom de línguas em Atos é diferente do dom de línguas em Corinto. Em algum momento, Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que o meu espírito, o grego é pneumamou, o meu espírito ora. Será que isso também não ajudaria a gente a entender o fenômeno pentecostal de glossolalia e línguas? Para terminar, nós pensamos oração e obra do Espírito como fenômenos basicamente estáticos. Então nós pensamos a oração como meramente um exercício verbal de vocalização. Na Bíblia, nós temos exemplos de fiéis, homens e mulheres, verbalizando sua oração. Mas não só isso. Nós temos na Bíblia homens ruminando, meditando na presença de Deus. Literalmente, recebendo a palavra de Deus,
digerindo, mastigando aquela palavra e respondendo a Deus com aquela palavra. E a gente vê isso dos Salmos, que para mim é graça. Deus exige que a gente ore e Deus dá as palavras para a gente orar. Mas a gente vê também nas orações na Escritura, um homem como Isaías, que a mente dele se dilata e ele vê a glória de Deus. E nós vemos homens na Escritura, como Ezequiel, como João em Patmos, que Deus se apresenta a eles tão maior, tão exaltado, que eles têm que usar as categorias da imaginação que ora para comunicar quem é Deus. Será que a gente não poderia interpretar o dom de línguas dentro dessa estrutura? Eu realmente não tenho tempo aqui, nem tenho meu material, mas é muito curioso notar experiências de puritanos do século XVI e século XVII, como John Howe, John Flavel, o próprio Jonathan Edwards, que esses homens oravam tanto, nem chego aos pés deles, mas eles oravam tanto. Eles estavam tão cheios da palavra sagrada, da Sagrada Escritura. Edwards diz que uma vez, andando a cavalo, ele teve que descer do cavalo, ele sentou do lado de um poço, e ele como que teve uma visão do Cristo crucificado diante dele, que o levou a quebrantamento, lágrimas. Para ele a vida podia terminar ali. Uma experiência é quase sensorial, quase palpável, lúdica. E essas experiências estão na Bíblia, e me parece que aqueles santos entre os pentecostais que têm a glossolaria, eles, me parece, no meu entendimento, Deus se apresenta tão maior para eles que eles simplesmente perdem o controle da fala. Enquanto outros, talvez, fiquem em completo silêncio da presença de Deus. Ambos estão chegando na presença do mesmo Deus, só que a forma deles experimentarem essa presença gloriosa, poderosa, Deus como o ser mais exaltado que é, Pai, Filho e Espírito, essa experiência é recebida de forma diversa, haja vista que Deus também trata a gente por nome, cada pessoa tendo a sua própria caminhada com Deus, como pessoas, como gente com história, etc, etc. Então, é por aí. Ok, a gente está aproximando do final e a gente vai para a última pergunta, para o Dr. Bill. Essa pergunta ela é bem interessante, porque ela tenta, de alguma forma, entender do Senhor quais seriam as implicações desse estudo do Antigo no Novo, do uso do Antigo no Novo, para a apologética hoje. Well, I think, first of all, Em primeiro lugar, the Scripture is the authoritative Word of God. as Escrituras são a palavra imbuída de autoridade, palavra de Deus, com autoridade. And I think that the portrayal of Jesus and the apostles E eu creio que o retrato de Jesus e dos apóstolos, and the way they interpret Scripture na forma como eles interpretam as Escrituras, is a model for our interpretation é of Scripture. modelo para a nossa interpretação das Escrituras. And I think we can talk about a specific aspect of apologetics, E creio que podemos falar sobre um aspecto específico da apologética. and it's this massive area of the use of the Old and the New. E essa área tão grande do uso do Antigo no Novo. I think it's one of the reasons that people doubt the faith today, Eu creio que é uma das razões porque as pessoas duvidam da fé hoje. and especially one of the reasons that people don't believe in the full authority of Scripture. E é especialmente uma das razões porque as pessoas não acreditam na autoridade plena das Escrituras. And I think the more that those who affirm the full trustworthiness of Scripture Eu creio que quanto mais for afirmada e confirmada essa do the hard work of exegesis and biblical theology, que essas pessoas fazem então o trabalho duro da exegese, and find increasingly how these difficult uses, how they're not perhaps as difficult as many think, e talvez descobrem crescentemente que as dificuldades e talvez não tão difíceis como muitos pensam. I think the number one, Creio que o número that this could be a great encouragement to the people of God isso pode ser um grande encorajamento para o povo de Deus in our churches. nas nossas igrejas. And number two, I Em think segundo that lugar, it can be an apologetic to other pastors and scholars creio who que isso are pode ser uma apologética para os pastores e estudiosos doubtful in this area. que têm dúvidas, estão com dificuldades de crer nessa área. I think number three, E em terceiro lugar,
that there are always going to be some passages that are difficult that we don't have specific solutions for. Sempre vai haver passagens difíceis para as quais não temos soluções For específicas. example, at the end of Matthew 2, it says, and Jesus went to Nazareth, and that's because Por exemplo, no final de Mateus 2 diz que Jesus foi a Nazaré, e isso é porque this was to fulfill, he shall be called a Nazarene. isso foi para que se cumprisse a palavra de que ele seria chamado Nazareno. Problem with that, there's no such verse. O problema é que não existe tal versículo. So what's going on? O que está acontecendo aí? Well, there are a number of proposals. Tem uma série de ideias propostas. I suspect it refers to a number of passages and some themes, Eu creio not que- to one verse. Eu creio que se refere a uma série de passagens e temas e não a um versículo específico. But there's a lot of work that remains done to be done on that passage. Mas há muito trabalho ainda a ser feito com relação a esse trecho. And there are others. E há outros. It's like in your lawn, É como na sua grama em casa. and you mow it, E aí você corta a grama. and most of your lawn is grass. E a maior parte da sua área ali é de grama mesmo. And you have some weeds that are coming up. E aí você vai ter algum matinho ali saindo também. You especially want to mow the weeds. E é claro que o mato ali que você quer cortar mesmo para tirar. And we as Christians, E nós como cristãos, when we have some problems in the Bible, weeds, nós encontramos uns problemas na Bíblia, algumas ervas daninhas e um mato ali. our tendency is to forcibly push the weeds down. E a nossa tendência é pegar e forçar, né, e empurrar com força esse mato, essas ervas daninhas para baixo. We call these forced hermeneutical harmonies. Forced hermeneutical? Yes. Forced harmonies. Então, Forced harmonizations. a harmonização não, está falando Yeah. hermenêutica mesmo. Harmonizing one passage with another Então, harmonizando de forma forçada uma passagem com a outra, when it's obviously not convincing. quando evidentemente isso não convence. I think we need to let the weeds stand. Então, creio que nós precisamos deixar o mato ali em pé. We need to acknowledge at times our minds aren't finite, infinite. Precisamos reconhecer que as nossas mentes não são infinitas, são limitadas. So we let the weeds stand. Então deixamos ali as ervas daninhas também. We don't have to solve every problem to hold to the inerrancy of the Bible. Não precisamos resolver todos os problemas para resolver a questão da inerrância da Bíblia. If we did, we wouldn't hold to it. Se nós fizéssemos, não a defenderíamos. And so I have found Eu descobri que that evangelical students with a very high view of Scripture estudantes evangélicos que têm uma percepção, uma visão muito elevada das Escrituras, but who are not fundamentalists and make forced harmonies, mas que não são fundamentalistas em forçar essas harmonizações, that is, they propose solutions for problems that are clearly bad solutions. e né, no caso quando propõem soluções para problemas que evidentemente são soluções propostas ruins. I find that the students who let the problems remain, Eu descobri que estudantes que deixam os problemas ali ainda, some of them tend to go on and do their doctoral dissertations on those problems. alguns então logo ali adiante tendem a fazer a sua dissertação de doutorado sobre esses problemas. And whereas a number of liberal scholars E ao passo que muitos estudiosos liberais, assume these are unsolvable problems, eles pressupõem que esses são problemas insolúveis, liberal students don't ever work on them. e estudantes liberais nunca encaram essas dificuldades. But evangelical students will, Mas estudantes evangelicais vão encarar. and often find the answers to these problems that aren't forced answers. E volta e meia encontram as respostas para esses problemas que não são respostas forçadas. If you want to read one example of that, Rick Watts, Se quiser ler um exemplo sobre isso, Rick Watts, in the section in Mark on our commentary on the New Testament use of the Old, na seção sobre Marcos, ele escreve comentário sobre Marcos no livro, o comentário, né, o grossão aí, o comentário do Antigo Testamento no Novo. you should read his work on the use of the Old Testament in Mark 1 Então, and você verses 2 to 3. Então leia o tratamento que ele faz
do uso do Antigo Testamento no Novo em Marcos capítulo 1, versículos 1 e 2. Mark 1 and 2. Yes. Okay. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. I read through 3. Yes. He says this is from Isaiah, but he first quotes Malachi. Ele diz que isso aqui é de Isaías, mas começa citando Malaquias. Did Mark not know his Bible? Será que Marcos não sabia, não conhecia a sua Bíblia? That's what Morna Hooker said at a seminar that Rick Watts and I were sitting in Cambridge in 1987. Então alguém, who said that? Morna Hooker. Morna Hooker disse isso num seminário em 1987, em que Rick Watts e eu estávamos lá presentes. Well known, she's a well known New Testament Então scholar. ela é uma conhecida estudiosa do Novo Testamento. Diz que Marcos não conhecia a sua Bíblia. She said Mark had a schoolboy knowledge of the Old Testament. E diz que Marcos tinha um conhecimento de um menino de escola aí a respeito do Novo Testamento, He was do mistaken. Antigo He was Testamento. mistaken. Ele estava equivocado. Well, Watts did his dissertation on the use of the Old Testament in Mark. E Watts fez a sua dissertação sobre o uso do Antigo Testamento em Marcos. He solved the problem. E ele resolveu o problema. He convinced Morna Hooker. E ele convenceu Morna Hooker, inclusive. So go buy the commentary and read about it tomorrow. Então, compre o comentário e leia isso amanhã. Maybe tonight. Hoje ainda dá tempo. Se acabar logo aqui, vai dar tempo, ainda senão. Ok, muito obrigado, Dr. Bill, muito obrigado, Franklin. Vamos agradecê-los? Ok.